Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão todos bem? Eu aqui também estou bem, felizmente. Espero que nós continuemos bem. Quando não estivermos, tenhamos, não vou dizer pensamento positivo, porque isso não adianta, mas tenhamos resiliência. Eu vou falar sobre bom humor. Hoje, dia 25 de julho de 2023, uma terça-feira, lembrando o desembarque dos primeiros imigrantes alemães aqui no Rio Grande do Sul, em que começou a grande vinda de imigrantes alemães. Por isso este é considerado o dia da imigração alemã, 199 anos atrás, dia 25 de julho, nas barrancas do rio dos Sinos. Ele tem esse nome porque ele é muito sinuoso, ele faz muitas curvas. E eu já vou começar dizendo, para introduzir o meu tema, que eu não sou muito orgulhoso não dos imigrantes alemães. Tem um monte de problema essa gente, mas ela é divertida. E sabem que se eu não fosse descendente dessa gente, eu tenho a impressão que se eu fosse de outra população, outra etnia, eu seria o mesmo. Não faria diferença nenhuma. Eu tenho a impressão que os meus valores, o meu jeito seria o mesmo. Se eu fosse, sei lá, turco, inglês, japonês. Porque, e aí vem o título que eu vou dar para as senhas de hoje. O reino de Deus é uma festa. Não estrague com o seu mau humor. O reino de Deus é uma festa. Não estrague com o seu mau humor. Eu tive um amigo lá aos 16 anos, 15 anos. Eu conheci ele, a gente saiu do segundo grau, naquela época do ensino médio, aos 17. 15, 16, 17, ele foi meu colega. Ele tinha uma doença degenerativa, eu acho que era ela, mas não se usava esse nome no tempo em que nós convivíamos. Ele realmente estava se desmanchando aos poucos. Quando eu conheci, até visitei ele na sua casa algumas vezes, ele estava muito encolhido já numa cadeira de rodas, tinha dificuldades. Ele era um cara muito legal, mas ele não tinha muitos amigos, sabe? Ele não cheirava bem. Ele tinha sempre um cheiro de, assim, urina, pouco banho. A família dele não tinha muitas condições. Ele morava numa casa de madeira muito pequena, bem na periferia da cidade. Cidade pequena, mas ele morava numa vila, digamos assim. Mas a gente era muito amigo porque ele era simpático, inteligente, ele conversava sobre qualquer assunto, ele era muito culto, porque ele ficava em casa olhando televisão. Ele gostava muito de eletrônica, então ele montava e desmontava rádios, fazia um cursinho
Naquela época tinha uns cursinhos de eletrônica, vinham umas revistinhas. Era até famosinho o curso, assim. Ele sabia bastante. Ele jogava xadrez. Então, um colega, ou ele mesmo, trazia um tabuleiro de xadrez para a escola e a gente nos intervalos jogava xadrez. É uma delícia. Não fazia só isso, claro. Eu ia às vezes jogar bola lá fora, ele vinha com a cadeira de rodas, ele era um cara muito bom e de um ótimo humor. Naquela vidinha que estava ali, ele já sabia que não ia ter saído da situação dele, mas ele levava a vida com bom humor. Era assim e pronto. Tinha que se divertir, dar gargalhada, rir, jogar xadrez, aprender o que pudesse aprender. Depois que eu saí da escola, não vi mais ele e eu soube que ele faleceu. Mas tinha um bom humor, um espírito assim aconchegante. Eu gostava muito dele. Fiquei magoado quando ele morreu, fiquei triste. Mas assim como ele entendia a situação e levava numa boa, eu também levei. E lembro dele com saudade. E já conheci também uma família que tinha muita grana, e realmente aconteceu, em que eu tinha certa intimidade assim, e eu via lá um dia preparando uma festa de aniversário para sua filha. Enfeitou a sala, parecia um salão de baile, todo enfeitado, luzes e convidados e presente para a filha, e tantas preocupações e tanto mau humor. Porque tinha que estar tudo certinho, porque ela convidou aquela pessoa lá, mas ela não gostava daquela pessoa, porque aquela pessoa fazia umas coisas que assim era de baixo nível para ela, né? Então, preparando a festa, e mesmo durante a festa, era um mau humor para lá e para cá, porque a torta não ficou bem do jeito que ela queria, e a roupa da menina, o vestido, aí ela não estava cuidando para não sujar o vestido. E falando mal de todo mundo. E por que isso? Porque aquilo que ela... Aí para tirar fotografias com os convidados, com a menina, então tinha um sorriso no rosto que a gente via claramente que era só disfarce de uma alma sem alegria. Então o menino, na cadeira de rodas, o Serginho, com o seu sorriso franco, e a mulher rica, com o seu mau humor de alma. O reino de Deus é uma festa. Não estrague a festa com o seu mau humor. É isso que os versículos e principalmente os textos de hoje falam. O reino de Deus não é um culto de gente de espírito velho e ranzinza. É uma festa, é um piquenique de gente com
espírito alegre, porque o reino de Deus é uma coisa linda, legal, para as pessoas se divertirem, dançarem, cantarem. Não ficarem julgando, reclamando. O reino de Deus é uma festa de vida. Não estrague essa festa com o seu mau humor. Pelo contrário, comece a viver ele hoje, já dando sinais do bom, gostoso, amoroso, divertido, alegre e também, claro, justo, pacífico reino de Deus, que Deus nos promete e quer a nós e aqueles que nos cercam lá, nesse reino de Deus. Aqui, onde já podemos construir, anunciar o reino de Deus. Claro que não podemos construí-lo, mas podemos vivê-lo em sinais. Dizendo assim, Deus quer. O primeiro versículo para o dia de hoje é do Salmo 35, versículo 18. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Poderosa no sentido de uma multidão animada, firme. Uma congregação que celebra, que vive, que alegra, não deprime. E o segundo versículo das senhas para hoje vem da carta de Paulo aos Efésios, cristãos e cristãs que moravam em Éfeso, capítulo 5, versículo 19. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Esses dias eu vi um culto, a pastora disse, vamos cantar com alegria. Aí as pessoas, não, gente, não entenderam o que é cantar alegre, né? Eu posso até entender uma pessoa assim que está fraca, eu já estive fraco na minha doença, mas uma pessoa vai cantar com alegria. Claro, se a música expressar isso, mas o reino de Deus expressa. O reino de Deus que a igreja anuncia não é para ser uma coisa assim, uma celebração litúrgica tão lenta, é uma celebração. A oração é escrita é uma oração judaica para o Shabá. Para o Shabá, o dia de descanso, né? Se nossa boca estivesse cheia de cânticos, como o mar, e a nossa língua fosse como o marulhar das ondas, que não para, aquela coisa deliciosa, se nossos olhos brilhassem como o sol e a lua, e nossas mãos se estendessem no ar como uma águia, e nossos pés dançassem e fossem ágeis como os pés dos cervos, ainda assim não teríamos o suficiente de energia para agradecer o amor de Deus.
Que linda oração. Sabe, eu gosto de algumas coisas da religião judaica. Sabe que eles gostam muito de dançar? Eles dançam mesmo durante as celebrações. Tem umas danças que são sempre as mesmas, mas eles dançam, mexem o corpinho. Eu acho isso legal. Aliás, os judeus são muito abertos na sua teologia. Não todos, né? Tem os hiperconservadores, aqueles que são chamados não me lembro o nome, aqueles que usam aquelas tranças, as barbas, aquelas túnicas, e vivem daquele jeito rígido, e que são tremendamente xenófobos com os outros povos. Não esses judeus, mas os judeus que já se atualizaram. Porque tem judeus muito atualizados. Sabiam que existem rabinas? Eu estive com um judeu aqui em Porto Alegre, na sinagoga. Ele nos disse o seguinte para nós, grupo de cristãos que estavam lá, cristãos e cristãs. Ele disse: se quando o Messias vier pela primeira vez, como nós judeus esperamos, ou pela segunda vez, como vocês cristãos e cristãs esperam, que nós estejamos juntos nesse dia, amados por Deus da mesma forma, nos disse aquele rabino. Que bonito. Então, o primeiro texto bíblico para hoje é uma parábola contada por Jesus no Evangelho conforme Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O reino dos céus é uma festa. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo aos discípulos e discípulas: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seus filhos. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo, então, enviou outros servos e disse a eles: digam aos que foram convidados antes que preparei um banquete. Bois, novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles ainda assim não deram atenção e foram para o campo e outros para os seus negócios. Os convidados foram cuidar da sua vida, não quiseram ir no banquete. E alguns, até agarrando os servos que o rei tinha mandado, maltrataram os servos e até mataram alguns. O rei ficou bravo, enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade. Ele está falando isso sobre os israelitas, que não só não aceitaram a Jesus, eles não aceitaram o convite de Deus por toda a sua história. O convite de Deus para a justiça, para a não escravidão, para cuidar dos pobres. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não se mostraram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderem encontrar, gente boa, também gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. O rei, passando pela sala de convidados, notou um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou a este homem: amigo, como é que você entrou aqui sem um vestígio de que é uma festa de casamento?
Quer dizer, tu não sabe o que tu está fazendo aqui, que é uma festa de casamento, que era a maior festa que eles faziam nas suas vidas, os judeus, né? E o homem ficou mudo. Então o rei disse aos que serviam na festa: coloquem este homem para fora. Lá haverá choro e ranger de dentes. Aqui é a festa, o banquete de casamento. É um lugar para tu vir especialmente ornamentado, com um sorriso de casamento no rosto, digamos assim. E o rei termina: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele está falando sobre a sua proposta, o reino de Deus. O segundo texto para hoje fala desses convidados para a festa, que são aqueles do mau humor que julga. Como aquela mulher que tinha convidado pessoas, mas falava mal de todo mundo, né? Mateus 7, 1-6. Não julguem, para não serem julgados. Da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem para julgar os outros, né, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho de seu irmão, de sua irmã, e não se dá conta que há uma enorme trave, um tronco inteiro no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, sua irmã: deixa-me tirar o cisco que tens no olho, quando você tem o olho totalmente impedido por uma trave? Hipócrita. Tire primeiro a sujeira que está no seu olho. Então você verá claramente para, por acaso, tirar o cisco do olho do seu irmão. Não fiquem jogando para os cães o que é sagrado, nem atirem suas pérolas aos porcos. Quem é que ele está chamando de cães e porcos aqui? São os que julgam. Caso contrário, estes pisarão nas pérolas, nos pães, e, voltando-se contra quem julga, voltando-se contra vocês, os cães e os porcos, ainda vão mordê-los. Ainda por cima vão mordê-los. Porque o reino de Deus é festa de bom humor, de bom ânimo, de sorrir, de acolher. Um bom dia para vocês, um grande abraço e até amanhã.